Bom, bem-vindo a todos. Essa daqui é a última videoaula de exercícios sobre notação científica. Fizemos no vídeo anterior a lista de exercícios fáceis sobre esse conteúdo. Agora a gente vai dar um próximo passo aí na complexidade, mas como esse conteúdo é pilar para outros, ainda não é tão difícil assim. Então a todos que viram as aulas aí sobre notação científica, vai servir para vocês testarem o conhecimento de vocês, ok? Como sempre, a lista está na descrição e a ideia é que vocês respondam antes para conferir as dúvidas e as suas respostas aqui, ok? Na número 1, a gente tem algo bem simples de converter os números para o padrão da notação. Então a gente sabe que o padrão da notação é entre 1 e 10 e não pode ser o 10. A grande questão é que, diferente da lista fácil, aqui a gente já tem um valor em notação científica. A grande questão é que esse valor não está no padrão da notação, mas ele é um valor em notação científica. Então, como a gente já tinha visto, temos que colocar entre 1 e 10. O que a gente vai fazer é transformar o 35 vezes 10 à quarta em um valor entre 1 e 10. Então, a vírgula do 35 está aqui no final. Então, a gente vai ter que mexer essa vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 3,5. Como a gente já viu nas aulas anteriores, para cada vírgula andada para a esquerda, a gente soma no expoente. Andamos 1, soma 1, então vai ficar vezes 10 elevado à quinta. Bem tranquila essa daqui, né? Na letra B, a gente tem 0,4 vezes 10 a menos 7. Nessa daqui, a gente tem que andar a vírgula agora para a direita, para o 0,4 se transformar em 4. E se para cada casa que a gente anda para a esquerda, soma 1, para cada casa que a gente vai andar para a direita, subtrai 1. Então, menos 7 ou menos 1 vai dar menos 8. Na letra C, a gente tem um valor um pouco maior, 125 vezes 10 a menos 6. Aqui, a vírgula do 125 está na frente e ela precisa estar entre o 1 e o 2, né? Porque 125 é maior do que 10. Quando andar para cá, vai ficar 12,5, ainda maior do que 10. E quando andar uma última vez, vai ficar 1,25. 1,25 está entre 1 e 10. E se eu andei duas casas para a esquerda, a gente soma 2 lá no expoente da notação. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Lembrando que quem não sabe resolver isso daqui, tem a aula aí de números negativos. Então, 1,25 vezes 10 é menos 4 é esse valor no padrão da notação, ok? Na letra D, a gente tem 0,09 vezes 10 à oitava. Aqui a vírgula precisa ir para a direita. Quando a gente mover uma vez, vai ficar 0,9. Ainda é menor do que 1. E quando andar mais uma vez, ficará apenas 9. Como a gente está andando duas casas para a direita, a gente subtrai 2 no expoente. Então é 9 vezes 10 à sexta. Bem tranquilo. Na penúltima, da número 1, a gente tem 58,2 vezes 10 a menos 3. Aqui, para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda. Então vai ficar 5,82. E como eu andei para a esquerda, a gente vai somar 1 no expoente. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Forma padrão. E a última, um pouquinho mais longa, a gente tem 0,0007 vezes 10 elevado à nona. Para isso daqui estar no padrão, a gente sabe que a vírgula tem que estar aqui no final. Então vai andar 1, 2, 3, 4 vezes para se transformar em 7 vezes 10. E como eu andei 4 vezes para a direita, a gente subtrai 4. 9 menos 4 vai dar 5. Então é 7 vezes 10 a quinta. Essa primeira parte bem tranquilo, só para a gente treinar aí mais uma vez o padrão da notação e saber manipular aí os expoentes para facilitar as contas. Número 2 agora, um pouquinho mais interessante, ele pede para colocar os valores em ordem crescente. Então a gente tem que classificar quais valores são maiores do que outros. Isso é extremamente importante porque na notação científica serve para dar esse sentido de noção de grandeza, de escala, né? Então a gente precisa fazer o reconhecimento. Como tínhamos visto, o expoente determina a escala. Quanto maior o número do expoente da notação científica, maior é o valor numérico em si. Quanto menor o expoente, menor o valor. Então, nesse caso, todos são positivos. Então, o maior expoente é esse, vezes 10 à quarta. Então, se fosse colocar em ordem crescente, do menor para o maior, esse daqui seria o último valor da nossa lista, 2 vezes 10 à quarta, seguido do 5 vezes 10 à terceira, depois o 7 vezes 10 a segunda e o 8 vezes 10 a primeira. Bem simples, né? Ordem crescente, começa do menor e vai até o maior. Já na letra B a gente tem um pouco diferente, na outra todos sinais positivos. Aqui todas as notações estão em sinal negativo.
Então, de novo, quanto menor o valor do expoente, menor é aquele número. Então, como no caso ele quer em ordem crescente, a gente tem que pegar primeiro o menor deles. Então, o menor é o menos 6. Então, 8 vezes 10 a menos 6. Depois a gente segue para o 6 vezes 10 a menos 5. Depois o 3,5 vezes 10 a menos 4. E depois o 1,2 vezes 10 a menos 3. E lembrando de novo, ordem crescente começa no menor e vai até o maior. E por último, na letra C, fazendo um pouco mais rápido, a gente precisa colocar em ordem crescente. O menor expoente é o 7, então 8 vezes 10 a sétima. Mas aqui já entra um problema, porque a gente tem duas notações com o mesmo expoente. Então, se o expoente for igual, a maior vai ser o que tem o maior valor. Então, essa daqui é 7, é maior do que a que tem o sinal 2. Então, pela ordem, vai ficar 2 primeiro, porque ele é menor, e depois o 7 por último, porque ele é maior. E claro, no final fica o 10 a nona, que é a maior potência, e não tem nenhum igual. Então, 6,5 vezes 10 a nona. Bem simples. E agora, para finalizar, uma questão de operações. Isso daqui é a parte mais útil, porque é o que vai mais cair nos conteúdos de física e nos conteúdos de matemática mais posteriormente. Então, a gente tem uma soma. A gente já viu que a soma, para ocorrer entre notações, o expoente das bases aqui tem que ser igual. Um deles é 6 e o outro é 4. Não dá para fazer. E aí a gente tem a liberdade de ou transformar o 6 em 4 ou transformar o 4 em 6. Nesse caso, eu vou optar em transformar o 3,8 vezes 10 à quarta em 6. Aqui entra o que a gente fez na questão número 1, né, de manipular isso. Para transformar o 4 em 6, eu preciso somar 2. E para somar 2, eu tenho que andar para a esquerda 2 vezes. Então, quando eu andar uma vez, vai ficar 0,38. E quando eu andar de novo, vai ficar 0,038. Quando eu andei uma vez, o 10 à quarta virou 10 à quinta. E quando eu andei duas vezes, o 10 à quinta virou 10 à sexta. Então aqui a gente substitui na conta. O 7,2 vezes 10 à sexta não foi alterado. E eu vou somar com o 0,038 vezes 10 à sexta. A notação agora é igual, ela permanece na resposta final. E a gente só soma na frente. 7,2 somado com 0,038 é 7,238. Para quem tiver dificuldade de fazer essa soma com os valores em fração, olhem a aula aí de operações com números fracionários, né? Operação com vírgula, ok? Bem simples essa. Na letra B a gente tem uma subtração, de novo, os expoentes precisam ser iguais, então eu transformo o menos 4 em 5, ou eu transformo o menos 5 em 4. Nesse caso eu vou transformar o menos 4 em menos 5. Então eu tenho 5,4 vezes 10 a menos 4. Para ele transformar em menos 5, eu tenho que subtrair 1. E para subtrair 1, eu tenho que mexer a vírgula uma vez para a direita. Então, o 5,4 vira 54. E aqui vai ficar vezes 10 a menos 5. Substituindo lá, a gente tem 54 vezes 10 a menos 5. E subtrai 8 vezes 10 a menos 5. E agora as notações aqui são iguais, os dois são 10 a menos 5. Então, a resposta vai ser 10 a menos 5. E 54 menos 8 é 46. Aqui a gente terminou a operação, mas a conta não está no padrão da notação, porque esse 46 é maior do que 10. Então a vírgula do 46 tem que andar uma vez para a esquerda. Quando a gente anda para a esquerda, a gente soma. Então a resposta ficará 4,6 vezes 10 a menos 4. E de novo, o aprendizado que eu ensinei para vocês, na questão não pede para colocar no padrão da notação científica, ele só pede para efetuar as operações. Só que todas as vezes que vocês fizerem uma conta com notação científica, é de bom grado que vocês coloquem no padrão. Sempre a resposta final precisa estar no padrão. Provavelmente, se for uma questão de alternativas, igual um Enem, um vestibular, vai ter lá a letra A, B, C e D. Muito provavelmente, as opções estarão no padrão. E você precisa fazer isso, treinar esse método aí de transformar no padrão, porque é o que vai determinar se você vai acertar uma questão ou não, errar por deslize. Então é importante vocês treinarem isso daí. Na letra C a gente tem uma divisão, a gente tem 6,3 vezes 10 à quinta, dividido por 3 vezes 10 a menos 2.
Divisão e multiplicação muito de boa, né? A gente divide os valores da frente. Os valores da frente é o valor aqui que acompanha a notação, né? Então, 6,3 vai dividir por 3. Isso daqui vai dar 2,1, bem tranquilo. E a gente subtrai os expoentes. Sempre o expoente de cima, que no caso é 5, menos o expoente de baixo, que no caso é menos 2. Menos com menos dá mais. 5 mais 2 vai dar 7. Então, o expoente é 2,1 vezes 10 a 7 positivo. E como aqui já está entre 1 e 10, resposta final. Na letra D, a gente tem uma multiplicação. 4,5 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 8 vezes 10 a menos 5. Multiplicação também é bem tranquilo, só multiplicar os números da frente. Então, 4,5 vezes 8 dá 36. E aí a gente soma os expoentes. O primeiro expoente é menos 3, somado com o segundo expoente, que é menos 5. Menos 3 mais menos 5 dá menos 8. Então, é 36 vezes 10 a menos 8. E como eu acabei de falar, a gente vai pôr no padrão sempre. Então, a vírgula do 36 está aqui. Ela vai andar uma casa para a esquerda, fica 3,6. E para cada casa da esquerda que a gente anda, a gente soma 1 no expoente. Então, menos 8 mais 1 dá menos 7. Ok? Na penúltima, a gente tem outra multiplicação. 2,5 vezes 10 a menos 7, que multiplica 4,1 vezes 10 a menos 6. A gente multiplica sempre os da frente. Multiplicação com 2,5, tabuada fácil aí, né? 2,5 vezes 4, 1, dá 10,25. E a gente faz soma dos expoentes. Então, menos 7 vai somar com o menos 6. Menos com mais dá menos. E menos 7 menos 6 é menos 13. Então, vai ficar 10,25 vezes 10 a menos 13. Colocando no padrão, a gente andou uma casa para a esquerda. Então, 1,025 vezes 10 a menos 12. Já que para cada casa andada para a esquerda, a gente soma 1 no expoente, ok? E na nossa última questão, a gente tem uma divisão, 9,1 vezes 10 a menos 8, dividido por 1,3 vezes 10 a menos 4. A divisão é sempre os números da frente, então 9,1 vai dividir por 1,3, que vai dar 0,7. E a gente subtrai os expoentes. O primeiro é menos 8, subtraído com o segundo, que é menos 4. Menos com menos dá mais. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Então é 0,7 vezes 10 a menos 4. De novo, tem que estar no padrão. O padrão é entre 1 e 10 e não pode ser 10. O 0,7 é menor do que 1, então a vírgula vai andar uma casa para a direita, para virar 7, que está entre 1 e 10. Então isso aqui vai ficar 7 vezes 10. E para cada casa andada para a direita, a gente subtrai 1. Então, menos 4 com menos 1, menos 5, resposta final. Imagino que para todos que viram a aula de teoria e a resolução da lista fácil, essa lista aqui foi brincadeira, né? Porém, é importante vocês treinarem. Isso daqui é conteúdo base para várias outras coisas. E a gente vai utilizar isso daqui demais. Então, a gente se vê na próxima. Até mais.